Por que você deveria investir somente em ações de dividendos nesse momento, em especial quando as taxas de renda fixa estão lá em cima, te oferecendo aí até mais de 14% ao ano garantido? Será que com as empresas corretas, boas pagadoras de dividendos, você pode ter um retorno melhor do que esse? Receber dividendos aí de quase 20%? Como é que isso é possível? Será que isso é possível? Por que isso seria possível? E mais, faz sentido mesmo focar mais em ações de dividendos nesse momento econômico? É isso que a gente vai te mostrar no vídeo de hoje. Se você achar esse tema interessante, deixa o dedo no like. E quem vai te explicar tudo isso é o Filipão, meu sócio. Felipe, bola contigo. Boa, vamos lá, e essa semana mesmo esse vídeo aqui foi inspirado num vídeo de um outro canal, lá do pessoal do Dica de Hoje, do Daniel Nigri, um cara que eu admiro demais e acompanho demais o conteúdo. E aí, assistindo o canal do Nigri, eu me deparei com esse vídeo aqui, ó, você deveria comprar apenas ações de dividendos nesse momento, onde o Daniel traz um pouco dos estudos que ele sempre traz para mostrar por que ações de dividendos podem ser as melhores nesse momento, principalmente quando a Selic tá numa tendência de voltar a subir, porque afinal de contas é isso que a gente tem visto esse ano de 2024, onde no começo do ano, pela linha azul, a gente tinha uma expectativa dos juros futuros caírem para perto de 9,5 em 2026. Enquanto que agora, no final do ano de 2024, a gente tem uma expectativa dos juros subirem a 13. É uma diferença muito grande. O que faz com que taxas como pré-fixados venham subindo para 14%, diferente do que era no começo do ano, que era menos de 10%. E quando a gente fala de finanças, a gente precisa sempre considerar o famoso custo de oportunidade. Quando você coloca seu dinheiro em um ativo, você automaticamente disse não para todos os outros possíveis ativos do mercado. Então é por isso que a cabeça do investidor está sempre comparando. Será que eu comprei o ativo que vai dar mais rentabilidade com menor risco e parará e por aí vai? E aqui que entra o primeiro ponto do Daniel. Aquelas empresas que pagam dividendos, elas têm o potencial de trazer retorno para você. Primeiro, via pagamento de dividendos. Segundo, esses dividendos que são pagos, você pode reinvestir em mais ações. E terceiro, você tem a própria valorização da ação. Então a ação ela precisa subir muito menos para que você tenha lucro, porque parte do custo de oportunidade vai voltando para o seu bolso na forma de dividendos. Por essas três razões, as ações de dividendos compensariam ainda mais do que você tá lá na renda fixa. E aí, como a gente aqui no Clube do Valor também temos a nossa estratégia de dividendos, isso me chamou a atenção e tem muita coisa que a gente concorda com o Daniel. E somente uma que a gente discorda de ponto de vista de investimento. Mas vamos seguir vendo o vídeo que eu vou te contar. E aí o Daniel fez algumas contas para comprovar o ponto dele. Então eu tenho aqui, por exemplo, Banco do Brasil. Tá? Então hoje Banco do Brasil, por exemplo, tem um preço de R$ 26,69 quando eu estou gravando. Tá? O lucro por ação atual é de R$ 5,64 e o Banco do Brasil tem pago em torno de 45% do lucro dele na forma de dividendos. Tá? Então o que funciona aqui? O lucro de 2014 do Banco do Brasil foi de 13,34 bilhões. O lucro de 2024 foi 34,95 bilhões, isso significa um retorno anual composto de 10,67% ao ano. É claro que ele não foi em linha reta, ele teve anos que subiu e teve anos que caiu. Então aqui ele considera o preço atual da empresa, o lucro atual da companhia e uma taxa de crescimento baseada no crescimento dos últimos 10 anos, aplicando um fator de conservadorismo para baixar um pouco isso. Aí esse crescimento serve tanto para o lucro, o que consequentemente vai servir para o crescimento da valorização da ação. Afinal de contas, ele está considerando o preço sobre lucro fixo. E se ele trouxer aí 8,67, que seria 2% a menos do que essa média dos últimos 10 anos, o que aconteceria aqui? Se ele nem mesmo se valorizar em relação ao preço sobre lucro dele, quer dizer, se o Brasil continuar com essa taxa atual, você tem uma taxa de 19% ao ano, que é muito maior do que o CDI e que é muito maior também do que a taxa do pré-fixado que eu passei antes lá de 13,02%. Só com o retorno do lucro crescente já daria para ter retornos acima da inflação. E isso também fica claro em diferenças como essas aqui, ó. Se a gente olha para o próprio Banco do Brasil, nos últimos 10 anos, sem considerar dividendos, a gente vai ver uma alta ali de 101%, como eu destaquei nesse gráfico. Agora, considerando o mesmo Banco do Brasil nos mesmos 10 anos, considerando o reinvestimento dos dividendos, a gente chega numa alta de 228%, é mais do que o dobro. E aí entra um outro exemplo que o Daniel trouxe da Vale. Passar para outros exemplos aqui, tá? Então eu passei aqui agora para Vale, por exemplo. Vale é uma empresa que ela tem um preço hoje de R$ 60,55,
tem um lucro por ação de R$ 10,74 e tem pago em torno de 2/3 do lucro na forma de dividendos. Tá? Se ela não se valorizar em relação ao preço sobre lucro dela, ela mantiver isso constante, e essa aqui é uma métrica que eu tenho mantido constante nesse vídeo, mas é claro que se o juro cair, essa métrica aqui melhora, então o retorno pode ser ainda maior. A gente tem o seguinte aqui, né? Se ela crescer 6,44%, você tem essa mesma taxa de retorno aqui de 19,03%, tá? Então a Vale aqui em 2012 ela teve um lucro de 9,4, 2024 48,99 nos últimos 12 meses. Isso dá uma taxa de crescimento de 15,43%. Vocês vão ver aqui que eu botei um crescimento bem mais baixo do que a média, por ser uma empresa cíclica e também pelo minério de ferro tá aí em perto de $100, o que eu acredito que vai ser um pouco menos no futuro. Logo eu já acabei ancorando ali um pouquinho para baixo. Então, de novo, foram estimativas baseadas no crescimento dos últimos 10 anos, com seu fator de conservadorismo. E aí ele faz um outro exemplo, caso uma empresa não pague dividendos. Para um exemplo aqui para vocês que é o seguinte: vamos imaginar que a Vale ela pare de pagar dividendo nesse momento e ela mantenha todo o resto constante. Olha só o que acontece com ela. Ela passa a ter uma taxa de retorno de 6,43% só. Então você vê que se ela pagar dividendos aqui, você tem 19% de retorno. Se ela não paga dividendo aqui, você passa a ter 6% ao ano de retorno, porque você passa a depender única e exclusivamente da valorização da ação. Então, olha só a diferença que traz. O dividendo ele não é 13% de yield, mas ele dá uma diferença na taxa de retorno de 12%, 13%. Ou seja, a reflexão inicial é que o pagamento de dividendos realmente faz muita diferença na conta. Lembrando que, mais uma vez, ele considera que o mercado vai estar dando um preço para a ação em relação ao seu lucro fixo ao longo do tempo inteiro. Então seria considerar um mercado completamente racional, que mantenha a percepção de risco que ele tem atualmente para a empresa daqui para frente. E aí, ainda no caso da Vale, para que você tenha um retorno plausível sem que ela pagasse dividendos, você precisaria comprar ela a um preço muito mais descontado. Se ela não pagar dividendo, o preço dela vai ter que cair. Se cair para R$40, ainda não dá os 19%. Se cair para R$35, está quase chegando. Eu acho que uns R$34,50 chega mais ou menos. Então, olha a desvalorização que a Vale deveria ter se ela para hoje de pagar dividendo. Então, quando a empresa não paga dividendos, é natural que o mercado tenha que bater muito mais na cotação dela para poder ver algum retorno na empresa. E isso é verdade. Empresas que não pagam dividendos tendem a sofrer mais quando o mercado cai. Aí, quando a gente olha para o que a gente vive nesse momento no mercado, a expectativa de que os juros possam voltar a bater 13%, em uma análise completamente direta, as empresas tendem a cair mais caso isso se concretize. E aí aqui entra a conclusão do Daniel sobre as empresas de dividendos. Então, se porventura a gente tiver uma escalada dos juros, a empresa de dividendo amortece as suas quedas. E é por isso que você deveria investir em empresas de dividendo nesse momento. Muito bacana as análises dele, e a gente aqui do Clube do Valor também comprovou que uma estratégia de dividendos tende realmente a sofrer menos quando o mercado cai do que uma estratégia de ações baratas, por exemplo. A gente comparou a nossa estratégia máquina de dividendos com as ações mais baratas da bolsa, e o que a gente descobriu é que a pior queda, medida ali pelo worst drawdown da estratégia, foi de 31 para a estratégia de dividendos e de 38 para a estratégia de ações baratas, enquanto que o pior retorno mensal foi de 21 contra 31. Então sim, no momento da queda, as ações de dividendos vão cair menos. E aqui entram vários pontos de concordância que a gente tem com o Daniel. Primeiro, empresas de dividendos são mais conservadoras, vão cair menos em momentos de crise. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Concordância número 2, comparar somente o pagamento de dividendos de uma empresa com a taxa Selic do Brasil, por exemplo, é uma análise muito simples e superficial que não te dá informação nenhuma. Afinal de contas, como o próprio Daniel demonstrou, caso tudo vá acontecendo como ele projetou, empresas de dividendos têm um retorno muito acima da Selic, apesar do dividend yield do Banco do Brasil, por exemplo, estar em 9% nesse momento. Só que o que ele projetou ali era o dobro disso. Concordância número 3, independente do cenário que está acontecendo atualmente no mercado financeiro ou não, o seu foco de investimentos sempre deve ser o longo prazo, principalmente quando se fala de ações. Então, nesse momento, o que você deveria fazer? Você deve investir, como sempre, visando o longo prazo. Você vê que todos os nossos
simuladores aqui pensaram uma saída apenas em 2029. Seguir investindo por longo prazo, as nossas projeções aqui focam nisso, é o que disse o Daniel. E é aqui que entram alguns pontos de discordância da nossa filosofia de investimento. Aqui no Clube do Valor, a gente acredita que tentar projetar o futuro não funciona muito bem. Afinal de contas, não é tão simples assim fazer projeções. Para 99% de nós, seres humanos, as chances de errar são muito maiores do que as chances de acertar. Afinal de contas, o Daniel é um profissional de mercado há décadas fazendo o que ele faz. Ele tem uma empresa de análise de ações e vive somente disso. É natural que ele tenha mais assertividade para fazer projeções. Só que investir assim não funciona para 99% das pessoas. Não à toa, a gente tem vários estudos no Brasil que demonstram o viés emocional que acaba interferindo na capacidade de julgamento dos profissionais do mercado. Como esse estudo aqui da Universidade Federal da Bahia, mostrando o viés de seleção dos analistas. Ou esse outro aqui da Universidade Estadual de Maringá, que basicamente mostra que em períodos de menor incerteza, analistas tendem a ser mais otimistas. E em períodos de maior incerteza, analistas tendem a ser mais pessimistas. Ou seja, o estudo contribui para a literatura e explica por que e como os vieses emocionais afetam as projeções dos seres humanos e profissionais analistas. Então fazer projeções não é uma coisa que a gente acha legal. Ponto número 2 é que a bolsa tem mais de 400 empresas diferentes, mais de 400 fundos imobiliários diferentes. Como é que a gente vai fazer projeções para todas? Afinal de contas, se eu pego uma dúzia de ações e faço projeções para elas, quantas e quantas outras boas oportunidades, custos de oportunidades eu posso não estar vendo por conta disso? E aí como é que eu faço para olhar para todas as empresas da bolsa de uma forma só? Por aqui a gente acredita que não precisa fazer isso. Não precisa fazer projeções e não precisa escolher uma meia dúzia de empresas para estudar a fundo. O que a gente prefere é a forma sistemática de investir, que é mundialmente conhecida como Factor Investing. Uma filosofia que não é pioneirismo nosso, ela é falada há décadas no mercado financeiro com alguns livros muito icônicos, como esse do Andrew Birkin, e que nos ajuda a encontrar exatamente a hora certa de comprar ou de vender um ativo. Porque não é porque um ativo está na nossa estratégia agora que eu vou continuar investindo nele para sempre. O próprio Banco do Brasil, uma das empresas mais famosas atualmente, que fez parte do estudo do Daniel, se a gente puxa um histórico de longo prazo, mesmo contando os dividendos, o Banco do Brasil perde para o CDI aqui no Brasil. A única forma de ter ganhado dinheiro era se você soubesse realmente a hora certa de comprar ou de vender. E aí, para saber como fazer isso, a gente tem as nossas estratégias de investimentos no Clube do Valor, como por exemplo a máquina de dividendos, que olha somente para empresas que têm liquidez maior do que 3 milhões de reais por dia, que tem consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos, que tem lucro positivo nos últimos 12 meses pelo menos, e que tem as maiores médias de dividend yield nos últimos 3 anos. E foi justamente investir assim que trouxe um retorno de mais de 22% ao ano para os investidores, que demonstra muito bem a tese de que investir em empresas de dividendos faz muito sentido, como o próprio Daniel trouxe. Mas não é só isso, todas as carteiras de investimentos aqui do Clube do Valor contam com estratégias sistemáticas como um todo. E aí a gente forma o nosso famoso sistema de alocação estratégica, que está todo definido nessa imagem aí que vocês estão vendo, com todas as nossas estratégias de investimento. É esse sistema que nos dá total clareza para ajudar a investir 2,5 bilhões de reais nos nossos clientes de gestão e consultoria de investimento. Não só em ações, mas na carteira como um todo, inclusive na renda fixa. E é por isso que mesmo estratégias mais conservadoras de investimentos têm dado um retorno muito acima do CDI e do Ibovespa, como mostra esse gráfico. E quanto mais arrojadas forem as estratégias, maior o retorno que ela tem em cima dos benchmarks. Inclusive, você também pode ter acesso a uma sessão de consultoria gratuita conosco. A gente está literalmente doando 1 hora dos nossos especialistas de investimentos, treinados para aplicar a nossa filosofia de investimentos, para olhar para o teu caso de forma individual, ver como é que você está investindo hoje e como é que você poderia estar investindo melhor. Para você participar é 100% gratuito mesmo, então não tem o que perder. A única coisa que você precisa fazer é fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela para você, ou clicar no link que está na descrição do vídeo e gastar 30 segundos do seu dia para preencher um breve formulário que a gente vai entrar em contato contigo. Dito isso, a gente fez um react aqui no vídeo do Daniel falando o que é que a gente concorda e o que é que a gente discorda. Agora, se você quiser entender por que o mercado financeiro está num momento de mudança de era que a gente não tinha visto ainda no Brasil, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.